Maria vem, né, o jeitinho Maria de ser, e Maria naquele momento ali, ela tinha um perfume na casa dela, um perfume muito caro, né, a gente vai até falar um pouco sobre isso daqui a pouco, e ela decide pegar esse perfume, ela derrama aos pés de Jesus. Irmãos, a gente não está falando de um pé todo limpinho, não, tá? Não fica pensando que porque é Jesus. Vamos pensar naquele pé que caminha, né, para um lado e para o outro, com aquelas sandálias, e a poeira vai, né, castigando o calcanhar. E essa mulher pegou esse perfume, caríssimo, ela derramou aos pés de Jesus, e aí ela pegou os cabelos dela e começou a enxugar os pés de Jesus. Olha que cena. Quando isso aconteceu, vocês já estão até dando spoiler ali do texto, isso aí, já vai acompanhando aí que daqui a pouco a gente vai entrar no texto de hoje. E aí quando isso aconteceu, a casa foi tomada por aquele cheiro, aquela fragrância do perfume. E aí tinha um cara lá dentro da casa de Lázaro também, que se chamava Judas. Já ouviu falar em Judas? Né? Que tal colocar o nome do filho de Judas? Ninguém quer, né? Embora teve o Judas bom, teve um outro Judas que foi legal, que inclusive a gente tem a carta de Judas na Bíblia. Mas esse Judas aqui, discípulo, ninguém quer. Foi aquele cara que traiu Jesus. Esse Judas estava lá, o traidor. E o texto diz que ele olhou aquele perfume sendo desperdiçado, entre aspas, e ele se preocupou muito. Se preocupou, entre aspas. O perfume valia cerca de 300 denários. E aí, Judas, ele disse o seguinte: poxa, podia ter vendido esse perfume e dado para os pobres. Só que o texto afirma que ele só falou isso porque ele era ladrão. E ele queria, de alguma forma, pegar uma parte daquilo, desviar a verba. Não que isso aconteça hoje em dia, né? Não há desvio de verba, ninguém maquia relatório, não. Isso não acontece mais na atualidade, mas naquele tempo acontecia. E aí Judas queria ficar com aquele dinheiro para ele. Ele começou a reclamar daquilo, né? Ele começou ali a murmurar do que tinha acontecido. Também pudera. A gente está aqui hoje pensando só num perfume, e quando eu digo um perfume caro, o que vem na sua cabeça? Um perfume de 300 reais? 700? O que é um perfume caro? Depende, tem gente que compra o de 30, se for de 50 já está caro, né? Qual é o perfume caro aí que você pensa? Faz a conta comigo. São 300 denários. O denário é a diária de um trabalhador. Eu não sei quanto você ganha, tá, irmão? Não sei quanto cada um ganha. Mas, se a gente pegar por base 2.500 de salário, a gente está falando que 300 diárias equivale aí a uns 25 mil reais. Imagina pegar um perfume de 25 mil reais, e tem, tá? Eu fui pesquisar. Eu não achei um de 25 mil exato. Eu achei perfume que vale até mais de 1 milhão de reais. Meu Deus do céu, nem a minha mente nunca ia descobrir um negócio desse sozinha. Se eu não pesquisasse, tem perfumes caríssimos, perfumes de 300 mil, perfume de 700 mil, tem uns perfumes absurdamente caros. Mas esse aqui do texto é igualmente caro, porque 25 mil reais, irmão. Quem tem 25 mil reais aí agora, tá sobrando aqui, pastor, pega. Vou derramar e vou jogar no pé da pastora Zélia ali agora. 25 mil reais, vou pegar um pote de moeda de 25 mil, vou jogar na pastora Zélia. Não, não faz isso que machuca. Irmãos, 25 mil reais. O Judas surtou naquele dia, ele falou, meu Deus do céu, 25 mil. Dava para eu pegar aí uns 10 mil fácil, ninguém ia ver. Eu ia ali, comprava uma cesta básica, falava que o preço estava caro, dizia que o mercado aumentou o preço, pronto. E ele ficou doido naquele dia. Mas, naquele momento, a Maria estava fazendo algo que era a essência dela. Ela era uma adoradora nata, e o adorador, ele sabe que o grande valor da vida é estar aos pés de Cristo. É dar tudo que nós temos e tudo que nós somos ao Senhor. E ela estava ali adorando ao Senhor. E aí, enquanto tudo isso está acontecendo, irmão, enquanto tudo isso está acontecendo, tem Marta trabalhando, tem Maria derramando perfume, tem Judas preocupado com dinheiro. Enquanto tudo isso está acontecendo, a gente chega no texto de hoje, e está lá em João, capítulo 12, versículo 9. Coloca para a gente aí agora. Agora que vocês têm o contexto, agora nós vamos pegar um pedaço do que aconteceu com Lázaro. Olha lá como é que começa o texto. Ó. Enquanto isso, não é na sala de justiça, né, para os mais antigos. Enquanto isso, né, o que está acontecendo? Enquanto tudo isso que eu falei estava rolando.
Uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois, por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. A gente precisa aprender algumas coisas com a vida de Lázaro, com esse momento da história dele, um momento onde o milagre é tão visível, é tão real diante dos olhos das pessoas, que esse milagre atrai pessoas, que esse milagre é um grande testemunho por si só. Aquilo que Jesus fez na vida de Lázaro agora, estava fazendo com que outras pessoas olhassem para Lázaro. Em suma, o que a gente vai conversar hoje é nessa linha. Aquilo que Jesus faz na sua vida, vai fazer com que outras pessoas olhem para você. E isso é uma coisa boa, tá? Antes que alguém diga assim, eu não gosto, pastor. Quero ninguém se metendo na minha vida. Ser cristão é desejar que as pessoas olhem para nós. Quando Jesus diz que nós somos luz em um mundo de trevas, ele está dizendo exatamente isso. Já faltou luz na sua casa? Alguém acendeu a lanterna do celular ou uma vela e você rapidamente voltou teu olhar para onde tinha luz? Porque quando falta luz é assim, a gente está no meio da escuridão, surgiu uma luz, é para lá que a gente olha. Quando Jesus disse que nós somos luz, Jesus estava dizendo exatamente isso. Deixa brilhar a tua luz aí diante dos homens. Jesus estava dizendo, olha, as pessoas vão olhar para você. Você vai ser um referencial. Você precisa ser visto. Então, ser cristão é desejar isso. É querer que as pessoas olhem mesmo para a sua vida. É querer que as pessoas tenham notícia mesmo do que você está fazendo. E que as pessoas possam ver Jesus através de tudo isso. E aí, vamos lá. Primeira lição de hoje. Olhando para esse texto, olhando para o exemplo de Lázaro, olhando para tudo isso, a primeira lição que a gente aprende é: o testemunho atrai. O testemunho é atraente. Um testemunho poderoso daquilo que Deus fez, ele atrai pessoas, ele chama pessoas para perto. Aqui no texto, a gente está vendo claramente no versículo 9, o texto diz, enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro. Irmãos, Lázaro tinha sido ressuscitado. Imagina a história, você ouvindo de um homem que morreu, estava 4 dias morto, tinha sido enterrado, e agora esse cara está vivo. É claro que você vai querer ver esse cara, é óbvio. Esse cara está vivo e você fala, eu quero ver isso, eu quero ver esse milagre. Imagina, entre nós, de repente, o Senhor promoveu uma cura de alguém que estava numa cadeira de rodas e começa a andar, de alguém que estava cego e passa a enxergar. Nós vamos querer ver essa pessoa. Mas quando Jesus ele transforma também outras áreas da nossa vida, a gente quer ver isso de perto. A gente quer ver. O irmão Oswaldo acho que não está aqui hoje, mas ele é meu amigo, eu posso dar o exemplo dele. Esses dias nós estávamos conversando com outro jovem e ele falou assim, eu era um pinguço. Rapaz, eu era um bêbado. E hoje eu estou aqui. E eu olhar para o irmão Oswaldo, eu que não conheci, né, essa fase pinguço dele, eu falei assim, meu Deus, que transformação. Porque é um homem extremamente sóbrio nas suas emoções, na sua razão. É alguém que serve aqui com excelência, que está sempre disponível, que sempre ajuda em tudo. Então ele é um grande testemunho. Eu fico imaginando a turma que andava com esse homem no bar, de olhar agora e falar, rapaz, você é um diácono, você é um homem de Deus, você é um cara honrado na sua família de fé, você é um cara que constituiu família. Chama a atenção, irmãos. Aquilo que Jesus faz na nossa vida, chama a atenção das pessoas, ou seja, o testemunho, ele atrai. E aí quando a gente olha para Lázaro, a gente percebe que não era só o homem Lázaro que estava ali naquele dia. Era o testemunho Lázaro. Era a mensagem chamada Lázaro. Jesus enviou uma mensagem poderosa àquela geração, e essa mensagem era Lázaro. Jesus enviou uma mensagem poderosa à nossa geração, essa mensagem se chama Arthur, essa mensagem se chama Lohan, se chama Robert, e aí eu não vou falar o nome de todo mundo, senão a gente não termina o culto hoje. Mas
Jesus enviou uma mensagem poderosa à nossa geração, chamada você. Você é uma mensagem de Deus que está sendo enviada a essa geração. As pessoas estão olhando essa mensagem que Jesus enviou. E as pessoas estão percebendo o que Jesus fez. Ou, pelo menos, deveriam estar percebendo. Pastor, não estão percebendo. Então tem alguma coisa de errado. E não é com Jesus. Não é com Jesus. Eu e você somos uma mensagem que precisa ecoar forte no ouvido das pessoas. Jesus tem todo o poder. Jesus está vivo. Jesus reina. Ele é o nosso Senhor. O Lázaro, naquele momento, ele era isso, uma mensagem poderosa de Deus. Ele era a prova visível que o impossível é possível em Cristo. Lázaro era essa prova visível que o impossível é possível em Cristo. As pessoas estavam ali pensando assim, eu não preciso temer a morte. Esse homem estava morto, mas esse homem ressuscitou. E ele ressuscitou por causa desse outro cara chamado Jesus. Então, se eu andar com ele, eu também posso vencer a morte. Eu quero entender mais sobre isso, eu quero estar perto. E aí, a gente leu aqui no texto que veio uma grande multidão. A casa de Lázaro ficou pequena naquele tempo, porque as pessoas queriam ver, as pessoas queriam se achegar. E a gente olha isso aqui no texto, e a gente vê como que isso é interessante, né? Porque muitas vezes, irmãos, a gente vai olhar direto para Jesus. Eu ouvi falar de Jesus e eu fui até Jesus. Mas tem momentos que as pessoas não vão diretamente até Jesus. Primeiro elas vão até você, e aí você as leva até Jesus. Eu falo muito esse exemplo quando a gente vai fazer um evangelismo. Às vezes a pessoa, ela não se converte a Jesus, ela se converte à irmã Luísa, que foi lá e falou com a pessoa, que irmã legal, eu gostei de você, irmã. Então, a pessoa se quebranta primeiro para ela. Aí ela fala, vamos na igreja comigo? A pessoa fala, vamos. A pessoa vem aqui e algumas pessoas se convertem depois à igreja. Gostei, legal, vou voltar. Mas chega um momento para todos nós que a gente se rende a Jesus, né? A gente se rende a Jesus. Eu olho para o irmão Elias ali, estou até de preto e branco, irmão, porque hoje não dá para vocês deixar aquele Palmeiras fazer graça. Hoje eu estou com o Botafogo aí, em nome de Jesus, tá? Porque nada de Palmeiras que chega. Palmeiras já... Não, cara, não dá não. Palmeiras não dá não. Já estou atravessado com o Palmeiras. Eu olho para o irmão Elias é alguém que passou por essas fases, né? Ele se converteu primeiro à pastora Zélia, né? Testemunho dentro de casa, ela foi uma crente de verdade, porque se ela fosse uma crente de mentira dentro de casa, ele nunca ia querer vir à igreja. Ele começou a vir aqui à igreja, ele começou a frequentar, e ele foi se rendendo, se convertendo à igreja. De repente, um dia, esse homem estava aqui na frente, esse homem se rendeu ao Senhor, depois a gente viu ele sendo batizado, aliás, um momento lindo, que a esposa dele o batizou, e a gente se alegrando com tudo isso. Jesus fez na vida dele, e a gente foi percebendo isso nesses processos. Então, existem pessoas que hoje, se você falar para elas assim, olha para Jesus, talvez a pessoa não queira olhar, porque ela ouviu informações erradas sobre Jesus. Mas ela vai olhar para a sua vida, e ela vai ver em você algo diferente. Ela vai ver em você uma paciência que ela fala, eu queria ter essa paciência. Ela vai sentir em você uma paz, que ela vai falar, eu quero experimentar essa paz. Ela vai ver em você uma fé, que vai estar chovendo pedra, canivete, o fogo está pegando, está tudo acontecendo esquisito, terremoto, maremoto, confusão, e você está lá com uma fé inabalável, dizendo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Sabe aquela pessoa que atrai mesmo as outras pessoas, porque ela está ali com uma fé inabalável. Nesse dia aqui, irmãos, muitas pessoas foram ver Lázaro, porque Lázaro era o milagre. Jesus está fazendo com que pessoas olhem para você, para que elas vejam o milagre de Deus na sua vida. Então você precisa permitir que isso aconteça, que o milagre que Jesus fez e está fazendo na sua vida, que ele atraia pessoas. Você precisa permitir isso. Você não pode ser o cara que atrapalha. O testemunho de Lázaro atraiu uma multidão. E o teu testemunho, e o meu testemunho, está atraindo quantos? O testemunho de Lázaro atraiu uma multidão, irmão. Está certo que é uma ressurreição, mas
Eu não vou colocar aqui que o testemunho dele é mais importante do que o de ninguém aqui, não. Porque o que Jesus fez na sua vida é um milagre grandioso. E pode atrair uma multidão. O que Jesus faz na nossa história é algo tremendo. A gente sabe que tem tipos diferentes de testemunho, né? A gente sabe que tem, por exemplo, um testemunho de milagre. O Lohan contou aqui ontem. Ontem nós tivemos o GE de gratidão. Foi um tempo muito precioso. Aliás, eu falo isso aqui todos os anos. Os irmãos podem participar, tá? É uma bênção o GE de gratidão. Você pode vir participar, você pode convidar alguém, agradecer essa pessoa publicamente. Foi um momento incrível aqui que a gente teve, muito bom, de verdade. E aí, o Lohan testemunhou aqui ontem. Ele estava na Brasil, estava andando de moto, lá de moto Uber, né? Que ainda é mais loucura do que alguém andar de moto, é andar na garupa da moto de alguém. Não, pastor Robson, eu sei que o senhor é motoqueiro, do motoclube e tal, mas o seu é diferente, aquela moto que vocês saem para passear, vou até relevar. O pastor Osório também está ali, motoqueiro. Mas, gente, moto já é uma coisa muito perigosa. Mas você sentar na garupa de alguém, para o cara comandar a moto, e ainda um moto Uber, que o cara está o dia inteiro no trânsito estressado, é muita coragem. Mas esse homem, corajoso, ministro de louvor, guerreiro, corajoso do Senhor, ele falou assim, eu preciso de um testemunho, minha vida está muito parada. Eu tenho que ter história para contar na igreja. Ele queria uma história para contar. E aí Deus deu a história para ele. Eu estou contando descontraído aqui, mas é lógico, irmãos, que coisa, né? Ele andando na Brasil e a moto lá, a gente andando no corredor, não pode andar no corredor. As pessoas compram moto porque elas dizem, é melhor porque a gente chega mais rápido. Irmãos, pelo Código de Trânsito não pode andar no corredor. E o motoqueiro anda no corredor buzinando porque ele fica com raiva se o motorista abrir a porta ou mudar de faixa. É proibido andar no corredor. Crente que é motoqueiro não anda no corredor, irmão. Do mesmo jeito que o motorista também não faz nada de errado no trânsito, né? Ou não deveria fazer. E aí ele está lá andando. O ministro de louvor está na garupa do moto Uber, andando no corredor da Brasil. E aí Satanás falou, amostradinho. E na minha presença, aí aconteceu lá um desgoverno da moto, né? E ele quase foi parar embaixo de um caminhão, por pouco. E ele reconheceu na hora, foi Deus. Foi um milagre. Existem milagres que são assim, é um livramento que Deus te deu, é uma cura que Ele trouxe na tua vida. É um milagre, assim, físico. E aí você pode testemunhar como ele fez aqui ontem. Ele fala, né? Eu podia não estar aqui. Já imaginou como é que o GE de gratidão teria sido ontem? Já imaginou eu pregando aqui hoje? Lohan morreu. Ia ser um negócio esquisito, né? Mas Deus, com o seu poder, deu o livramento, deu o escape. Então tem milagre que é assim. Agora tem milagre que é diferente. Tem milagre que é de transformação. É quando você fazia alguma coisa e não faz mais. É quando Deus mudou alguma coisa na sua vida. Um milagre de transformação. Falei do irmão Osvaldo aqui ainda há pouco, né? Mas quantos aqui tem um testemunho para contar? Se eu abrisse aqui o microfone agora e falasse, todo mundo que tem um testemunho pode vir aqui. A gente não saía daqui hoje. Todo mundo tem uma grande transformação na sua vida. Tem pessoas aqui que elas reconhecem, elas tinham falha de caráter, desvios de conduta, e hoje são servos de Deus. Tinha gente aqui que já participou de negociações estranhas no trabalho, né? Que já levou alguma coisa para casa, uma resma de papel, e hoje em dia não fazem mais isso, porque entendem que Jesus mudou a vida delas. Tem gente aqui que foi transformado de uma forma tão extraordinária, irmão, que a gente olha e a gente nem consegue imaginar. Vou recorrer de novo ao caso do irmão Osvaldo. Se ele não tivesse me falado isso, eu nunca ia saber que esse homem antes estava envolvido com a bebedeira. Porque não parece. A transformação é completa, é total. Aqui na nossa igreja, a gente tem muitas histórias. Eu não vou contar outras, porque eu não sei se a pessoa quer ou não falar e se sente ou não confortável. Mas eu conheço muitos casos assim de transformações que deixam a gente assim, uau! No próprio CDR, a gente testemunha muitas vezes isso. Grandes transformações que Deus faz na vida dos adolescentes, mas também na vida de adultos que estão, de repente, na equipe de trabalho. Pessoas que, às vezes, a gente coloca aqui até na hora da mensagem para trazer um testemunho. Deus mudou a vida, Deus mudou a história. É um milagre de transformação que atrai outras pessoas.
A Bíblia diz, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Se eu e você estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Houve uma grande transformação na minha vida e na sua vida, e essa transformação, ela sendo vista por outras pessoas, ela serve como um grande testemunho, e as pessoas dizem, eu preciso ver isso de perto. Eu preciso entender como é que isso aconteceu. A verdade, irmão, é que lá fora, as pessoas estão sedentas por mudança, por transformação. Elas não aguentam mais viver a vida que elas vivem, mas elas dizem que está tudo bem. Porque se não disser que está tudo bem, fica feio socialmente. Então o cara vai para a festa, sorri, bebe, ele sai com muitas mulheres, ele faz tudo de errado, e ele diz que está tudo bem, mas quando ele chega em casa, sozinho, e ele vai colocar a cabeça no travesseiro para dormir, ele sabe que está tudo mal. Ele sente um vazio. Sabe, esse vazio, todo mundo sente sem Jesus. Todo ser humano sabe de que vazio eu estou falando, porque em algum momento eu e você também tínhamos esse vazio. E Jesus preencheu esse vazio em nós. E esse vazio que foi preenchido por Jesus, quando ele está lá, presente no coração das pessoas, ele traz tristeza, ele traz angústia, ele traz preocupações. Eu e você, irmão, somos pessoas transformadas por Jesus. E agora está na hora da gente deixar as pessoas verem isso. Só que tem hora que a gente quer abafar até o testemunho. Eu tenho vergonha. Vergonha do que Jesus fez, irmão. Tinha que ter vergonha do que você estava vivendo antes. Agora você foi transformado, você é uma nova criatura. Agora é hora de alegria, é hora do milagre acontecer. As pessoas, elas precisam saber que você também é como Lázaro. Lázaro não morreu e não foi ressuscitado. Lázaro estava morto e veio à vida. Eu e você estávamos mortos no pecado e agora nós temos vida. Nós precisamos contar essa mesma história. Eu estava morto, irmão, no meu pecado. A minha vida era morte, era destruição, era tristeza. Mas Jesus entrou na minha história. E quando Jesus entra na nossa história, entra com Jesus a vida de Deus. E essa vida, ela precisa transbordar para que outras pessoas saibam que isso está acontecendo. Vida de Deus. Sabe, é muito triste quando a gente percebe pessoas que estão com Cristo, ou dizem que estão com Cristo, mas elas parece que preferem viver como se mortas estivessem. Não, irmão, é a hora da gente celebrar como se nós estivéssemos vivos mesmo, para que os outros vejam. Lázaro estava ali naquele momento, um momento especial, né, para ele. Eu fico imaginando, o cara me trouxe de volta à vida, eu chamei ele para vir comer na minha casa, a gente está fazendo aqui um momento especial, mas de repente começa a vir um monte de gente. Ali estava Jesus e provavelmente os discípulos, já que Judas estava, devia ter outros também. Mas era um momento privado, de repente veio uma grande multidão de judeu e Jesus está aí, eu quero. Lázaro está aí, eu quero também. E começa a vir um monte de gente e ele entende isso. E ele percebe isso. É para isso que Jesus fez o milagre na minha vida. Às vezes quando as pessoas começam a olhar demais para a gente quer o quê? Para de olhar para mim, cara. Se mete com a sua vida. Sai daqui. Não, irmão, está errado. Quando Jesus faz alguma coisa, é para que essa coisa seja vista e mostrada. Mas não é só isso que o texto diz. Não é só que o testemunho que a gente tem atrai pessoas. O texto também mostra que existem alguns efeitos colaterais do milagre. Já tomou uma medicação? Você estava com um problema, de repente, sei lá, está com dor nas articulações. Aí você vai tomar um remédio. Aí você vai ler a bula e de repente fala assim, esse medicamento pode causar insônia. Você fala, meu Deus do céu, agora não vai mais doer a junta, vou passar a noite acordado, né, sem dor. O remédio, muitas vezes, ele faz um benefício, mas ele tem um efeito colateral, não é assim? O milagre, ele também tem alguns efeitos colaterais. E a gente tem que estar preparado para esses efeitos colaterais. Você quer ver um efeito colateral? Versículo 10. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro. Coitado do Lázaro. Morreu, Jesus foi lá e ressuscitou. Agora que o cara está vivo, o povo quer matar ele. Olha que doideira. Efeito colateral do milagre. Porque nem todo mundo vai olhar para o que Jesus fez para a sua vida e vai ficar feliz.
Tem gente que vai te perseguir porque Jesus atuou na tua história. Tem gente que perde o emprego depois que se converte. E a pessoa, eu não sei o que está acontecendo. Calma, irmão. Calma, está tudo sob controle. Jesus está vendo o que está acontecendo. Aí a pessoa fica desesperada. Tem gente, irmão, que fica doente. Aceitou Jesus e ficou doente. Calma. Jesus está no controle. E aí, quando essas coisas começam a acontecer, logo surge alguém e começa aqui, ó, a acusar. Abandona esse Jesus. A tua vida está dando tudo errado agora, depois que tu começou a ir para a igreja. Efeito colateral do milagre, irmão. A gente tem que lidar com essas coisas. Ou você está aqui, está muito bem, está adorando e está buscando, e você está na sua casa, está lendo a Bíblia, está orando pela sua família. Aí vem alguém de dentro da sua casa e fala assim, você está ficando maluco com esse negócio de igreja. Irmão, quantos de nós já ouvimos isso? Você está ficando maluco com esse negócio de igreja. Quantos de nós, irmãos, olha, eu já cheguei a testemunhar aqui verdadeiras loucuras. Já teve pai que chegou para mim aqui e falou assim, pastor, me ajuda, minha filha está no mundo, a gente precisa fazer alguma coisa. Fiquei sabendo que o senhor trabalha com jovem. Falei, irmão, trabalhar com jovem, com milagre, eu não sou eu que faço, né? Mas vamos lá, traz ela aqui, vamos conhecer. A menina vem, a menina se converte, e a menina começa a vir para a igreja. E aí ela quer vir para a igreja sempre, todo dia, toda hora, qualquer programação. E começa a se desenvolver, e começa a se envolver. E aí, de repente, um belo dia, esse mesmo pai, ele marca para conversar comigo. E ele fala, você precisa conversar com a minha filha, porque ela está doida com esse negócio de igreja. Ela tem que ter um equilíbrio, pastor, porque agora tudo é igreja. Ela não quer nem sair com os amigos, ela não quer fazer mais nada. E aí, irmão, assim, como é que eu vou reagir diante de uma história dessa? Eu posso te dizer como essa história terminou. Essa menina não está mais na igreja hoje em dia. Essa menina está no mundo, e muito no mundo. Então, existem momentos que pessoas muito próximas a nós, elas não vão querer ver a transformação de Deus na nossa vida. E a gente tem que estar preparado para isso. O texto está dizendo aqui que os chefes dos sacerdotes queriam matar Lázaro. Eu não estou dizendo que alguém na sua casa vai querer te matar. Não, talvez não fisicamente, mas vai querer matar a sua fé. Vai querer ver você desistir. Infelizmente isso acontece, e a gente não pode negar. Infelizmente, irmão, nós passamos por situações como essa. Seria muito bom, seria lindo se a gente se convertesse e todo mundo ficasse feliz, mas isso não é verdade. Nós, por amor a Cristo, somos odiados pelo mundo. Esse é um efeito colateral do milagre da salvação. Tem gente que vai te odiar, e está tudo bem. Não dá para nós agradarmos a todas as pessoas. Não dá para você ficar bem com todo mundo. Jesus foi odiado. Jesus foi perseguido. Quem somos nós para achar que a gente vai conseguir ser aplaudido por todo mundo? A gente vive numa época onde as pessoas elas têm uma coragem muito grande de xingar a gente na internet. Meu Deus do céu, como a internet é terra de ninguém. Você pode colocar qualquer coisa que seja na internet, as pessoas vão nos comentários e elas comentam com ódio, sem conhecer, sem saber, mas elas estão ali. Tem um nome para isso, é o hater, é o cara que te odeia, ele vai lá e te persegue. É o hater. Eu lembro que eu colocava uns vídeos no YouTube de mensagens bíblicas, né? Dá uma trabalheira editar aquilo, até dei uma diminuída. E aí eu colocava e tinha um hater lá. Tudo que eu colocava, assim, endemoniado, você vai para o inferno. Era sempre assim que ele começava. Endemoniado, você vai para o inferno. Tudo que você está falando é mentira. Heresia. O cara não via nada do vídeo. Mas ele só olhava lá e ia lá para comentar. Internet, irmão. Internet. Então a gente tem que entender que existem esses efeitos colaterais. E você não pode perder sua paz por isso, não. Você não pode se desesperar por causa disso, não. Se Lázaro for focar em quem quer matar ele, Lázaro vai esquecer de deixar a luz de Cristo brilhar na vida dele para que aqueles que querem ver o milagre vejam. Foca nas coisas boas, irmão. Olha para aquilo que é bom. Tem muita coisa boa que pode acontecer. Jesus, ele quer fazer com que você seja essa pessoa que tem essa sabedoria, esse discernimento. Eu não vou olhar para as coisas que me atrapalham, não. Eu não vou ficar focando em quem me persegue, não. Não vou perder minha noite de sono por causa disso, não.
Eu vou olhar para aqueles que Jesus tem me dado, para que eu possa testemunhar. Eu vou cuidar daqueles que Jesus está trazendo para perto. Os líderes religiosos daquele tempo eram os que mais deveriam entender isso, sobre as coisas de Deus. Mas eram aqueles que sempre estavam ali cometendo um erro, perseguindo, buscando ali algo de ruim. Lá em João 3, 19 e 20, diz assim: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Vai ter muita gente que vai te odiar, vai te detestar, vai ter gente que vai te perseguir por um simples motivo. Eles têm obras mais, e eles odeiam a luz. E todas as vezes que você estiver perto de Jesus, e que a luz de Cristo brilhar forte na sua vida, isso vai incomodar outras pessoas. Você estava lá quase se separando e tinha uma amiga que chegando para você e falando assim: isso mesmo, e larga esse homem, que esse homem só te trata mal. Aí você vai lá, se acerta com teu marido, volta, e essa mesma amiga chega para você e fala assim: ah, você é muito besta, não quero mais falar contigo não. Ela fica com raiva, porque a sua família foi restaurada. Tem ou não tem disso, irmão? É assim que acontece. Infelizmente é assim. A gente sabe que as pessoas, elas querem que aconteça, muitas vezes, o pior na nossa vida. Nós que somos de Jesus, a gente sabe o que a gente deve fazer. Mas o mundo lá fora tem um padrão totalmente diferente. Então, eu e você temos que estar preparados, porque vão nos odiar. Deus vai fazer milagre na minha vida, Deus vai fazer milagre na sua vida. Muita gente vai gostar disso, mas os efeitos colaterais vão incomodar o inferno. Vão incomodar o inferno. Você vai estar lá na sua sala de aula, quieto, lá na sua faculdade, quietinho. Você não está mexendo com ninguém, mas o professor ficou sabendo que você é crente. Aí ele começa. E a aula deixa de ser sobre a matéria e passa a ser contra Jesus. E tudo ele vai falar para te alfinetar. Você tem que estar preparado para isso. Não adianta a gente estar no mundo e querer viver como se a gente não tivesse. Nós precisamos viver no mundo como se a gente estivesse no mundo mesmo, porque a gente está aqui com uma missão, com um propósito. Jesus não colocou a gente à toa aqui não, irmão. É para a gente estar concentrado na missão. Eu estou aqui porque Jesus me colocou aqui. Então eu tenho que entender o que está acontecendo e fazer o que Jesus espera. Eu estou no mundo porque Jesus quer que eu esteja. A hora que Ele quiser me levar, glória a Deus por isso. Enquanto a gente está aqui, é na missão. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Esse é o problema. Tem muita gente que acha que está aqui para curtir. Ah, eu estou aqui porque a vida é boa, porque eu quero... Não, irmão, a gente está aqui com uma missão. Vida boa mesmo a gente vai ter no céu. Lá não tem perturbação nenhuma, não tem sofrimento, lá não tem artrite, artrose, osteoporose, lá não tem pressão alta, lá não tem diabetes, nem noitibete, não tem nada, irmão. Lá o negócio é... Até porque diz que diabetes é a dançarina do diabo, né? A diabetes. Não tem nada disso, irmão. Ou a casa de aposta. Casa de aposta é ótimo, muito bom. Irmão, não vai ter nada disso lá. Lá no céu a gente vai estar feliz, pleno. Aqui, no mundo, nós vamos ter aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus também veio a esse mundo com uma missão e venceu o mundo. E Ele nos colocou aqui com uma missão, testemunhar dEle. É por isso que Ele faz milagre na nossa vida, para a gente testemunhar. Mas os efeitos colaterais estão aí. E aí a gente sabe que o Evangelho ele vai confrontar. O Evangelho traz as boas novas, mas ele também revela o estado real do coração humano. Quando o homem é confrontado com o Evangelho, ele ouve as boas novas, mas ele também ali tem revelado o estado real do coração dele. E alguns, quando sabem que o coração está podre, se arrependem, choram e querem transformação também. Outros, quando descobrem que estão sujos, eles ficam irritados, eles falam: tira essa luz de perto de mim, não quero mais que mostre as minhas falhas, sai daqui. Tem gente que não vai querer você perto dela, porque se você permanecer lá, a luz de Cristo continua brilhando e toda a sujeira da pessoa continua aparecendo. Então ela se incomoda, ela fala: sai daqui, não fica mais perto de mim, porque senão essa tua luz vai continuar expondo as minhas falhas. Que Deus nos ajude, irmão, a entender esse processo, para que a gente possa, mesmo com esses efeitos colaterais, seguir em frente. Para fechar, o texto também
nos mostra aqui que o milagre ele faz uma espécie de convite às pessoas, né? É um convite generoso, é um convite amoroso, é um convite do bem. Olha o que diz o versículo 11. Pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Dele quem? De Lázaro. Pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Muitos estavam se sentindo convidados a irem até Cristo, porque Lázaro estava ali, vivo. Ai, eu estou sentindo um negócio bom olhando para você. Ai, eu quero ir. Já teve algum vizinho seu que algum dia chegou para você e falou assim: ei, que dia que você vai na igreja? Posso ir contigo? Porque às vezes a gente chama o vizinho, mas tem hora que o vizinho vem atrás da gente e fala: posso ir contigo? Ou um parente, né? Você me leva na igreja? É um convite, irmão, que o coração dessa pessoa está recebendo através da sua vida. Você é o Lázaro que estava morto, mas que Jesus trouxe a vida de novo. E agora, esse grande milagre, essa ressurreição na sua vida, faz com que pessoas sejam convidadas a experimentar a mesma coisa. Muita gente que antes estava vivendo uma vida errada, agora estavam olhando para Lázaro e falando: poxa, eu posso viver algo diferente. E o texto diz que eles começaram a deixar os judeus de lado e começaram a querer se aproximar de Jesus. Não porque os judeus eram maus como nação, mas porque o texto fala desses judeus, os religiosos, aquelas pessoas que se negavam a aceitar Jesus, aquelas pessoas que queriam continuar vivendo a sua vida do mesmo jeito, como sempre vinha acontecendo, aqueles sacerdotes tendo poder, exercendo influência. E aí vem Jesus agora dizendo: não, todo mundo é uma grande família, todo mundo tem que se amar, todo mundo tem que se respeitar. E eles enlouquecendo com aquilo e dizendo: não, não pode ser assim, nós temos que estar acima. Então eles estavam irritados, mas o texto está dizendo que muita gente estava deixando de acreditar no que aqueles judeus diziam e passando a acreditar em Jesus. Tem muita gente sendo enganada por muitas mentiras lá fora. Mas essas pessoas vão parar de acreditar nessas mentiras e elas vão começar a acreditar naquilo que Jesus está fazendo na sua vida. Filipenses 3:13 diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania de Deus em Cristo Jesus. Efésios 4:22, a partir do 22 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no espírito da sua mente, e a se revestirem do novo homem criado para ser semelhante a Deus. Irmãos, a gente vive um tempo hoje que as pessoas, elas esquecem desses textos. É a gente avançar, irmão, ir para frente, para aquilo que Deus tem. É a gente passar a viver um novo estilo de vida, entendendo a nossa missão. Lázaro não foi ressuscitado para ir para a praia. Lázaro não foi ressuscitado para comprar um carro novo. Não que essas coisas sejam pecado, não é isso que eu estou dizendo, tá? Mas Lázaro foi ressuscitado com um propósito. E o propósito é que outras pessoas fossem levadas até Cristo. Lázaro entendeu isso. Ele voltou dos mortos e ele entendeu isso. E agora ele está vivendo a vida dele de uma forma diferente. Ele está avançando. Lázaro sabia que um dia, mais cedo ou mais tarde, ele morreria de novo. Fisicamente ele ia morrer. Mas agora ele já tinha descoberto que a morte não tinha poder sobre a vida dele. Que ele ia viver eternamente com Jesus. Então Lázaro agora é alguém que faz o que deve ser feito. Ele não se preocupa, ele não tem medo das coisas. Lázaro mudou alguma coisa dentro do próprio coração. Lázaro entendeu o que tinha que fazer. Eu fico muito triste porque hoje muitas pessoas, elas se tornam crentes, mas elas não fazem o que tem que ser feito. Irmão, nós precisamos falar do amor de Jesus, sempre. Se você não tem feito isso, se você não tem compartilhado sobre o amor de Jesus, então você está cometendo um grande erro. Se na sua casa você não fala de Jesus, você está cometendo um grande erro. Se no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio,
na sua vizinhança, na fila do pão, dentro do banco, no mercado, se em todas as oportunidades você não fala de Jesus, você está cometendo um grande erro. Eu pedi para separar um vídeo lá, a gente vai ver esse vídeo e depois nós vamos orar. Eu queria que você visse esse vídeo e você refletisse nisso, porque é muito sério. Aí, Lacerda, está preparadinho o vídeo? É muito sério, irmãos, nós deixarmos de fazer aquilo que a gente foi chamado para fazer. Deixa eu vir para cá. Pensa no que essa reflexão desse vídeo vai dizer para a gente. Agora vai. Se der ruim, fala, que aí eu falo mais ou menos o que está no vídeo. Eu quero saber a sua opinião sobre a seguinte história. Saiu no jornal que uma família morreu em um incêndio em sua casa. Após o incêndio, encontraram a família toda na sala, com os pais tentando proteger os filhos das chamas. Apesar da tragédia, o que chamou a atenção para essa história é que enquanto a casa era consumida pelo fogo, um caminhão de bombeiros estava parado em frente à casa com um bombeiro sentado dentro. O bombeiro foi a julgamento e quando perguntaram por que ele não agiu conforme deveria, ele disse que sabia que a casa estava pegando fogo. Mas primeiro ele queria terminar de testar um lindo aparelho de som que ele comprou com muito custo para o chefe do corpo de bombeiros. O chefe ficou horrorizado e se distanciou dele. Qual pena você acha justa para esse bombeiro? 5 anos de prisão? 10? Prisão perpétua? Eu espero que você tenha pensado bem a sua resposta. Porque se você é cristão e não evangeliza, você é como esse bombeiro. Nós ficamos fechados dentro das nossas igrejas, cantando louvores ao nosso Deus, enquanto o mundo está sendo consumido pelo fogo do inferno. Tem muitas pessoas nesse exato momento, irmão, precisando ouvir uma mensagem de esperança, precisando ver um milagre. E o milagre é você. Você está vivo porque Jesus te deu vida. E você precisa anunciar isso. Tem gente morrendo. Tem gente indo para o inferno. Tem gente perdendo a esperança. Porque a gente resolveu se calar. Porque a gente resolveu ficar parado. Lázaro não voltou só à vida aqui, não. Lázaro recebeu um chamado. Você não teve só um momento com Jesus bonitinho que você levantou. Não, você recebeu um chamado. Você recebeu uma missão de Deus. Que missão é essa? Propagar o Evangelho. Levar as boas novas. Avisar para todo mundo que está morto, que ele pode viver também. Tem gente chorando nessa hora. Tem mães com os joelhos dobrados pedindo para os seus filhos. Enquanto a gente cruza os braços. E não faz nada. Ah, isso eu não sei, isso eu não consigo. Quantas vezes a gente ouve isso aqui dentro da igreja? Quantas vezes, irmão, nós nos unimos em torno de algo para ganhar vidas para Jesus. E as pessoas dizem, não, isso não é para mim. Tudo é para nós. Irmãos, quanto mais nós vamos ver acontecendo coisas aqui e a gente vai ficar inerte. A gente faz um acampamento para as crianças. Pastor, eu não tenho jeito com criança. Não precisa ter jeito com criança para você vigiar o portão. Quero ficar de noite ali. Quero vigiar o portão. Você não precisa ter jeito com criança para isso. Eu posso carregar um galão de água. Eu posso lavar as panelas. Não precisa ter jeito com criança. Eu posso ficar ali na porta olhando se nenhuma criança saiu correndo ali por fora. Eu posso ir, igual teve o evangelismo, eu posso ir na praça com as crianças. Eu posso estar olhando uma criança. Você não precisa ter jeito para isso. Tem os tios, tem as tias que tem jeito. Só que a gente diz, não, isso não é para mim. A gente tem um trabalho com adolescente aqui, irmão, CDR. Quantos adolescentes, quantas famílias estão precisando da entrada de Jesus na vida delas? Enquanto muitos de nós, não, isso não é para mim não. Eu não tenho jeito não, pastor. Eu não sei bem o que fazer. Até quando a gente vai agir dessa forma? A gente tem tantas coisas aqui na nossa igreja acontecendo.
chega na hora do nada além do sangue. Não é para ser só a doação de sangue, não. Não é para ser assim. É para a gente interagir com as pessoas. É para alguém chegar aqui e ver Jesus na tua vida. Você está vivo, você estava morto e agora você está vivo. E essa pessoa precisa olhar para você como aqueles homens olharam para Lázaro naquele dia e falar: que milagre é esse? Mas a gente fica na nossa casa dizendo: não, isso não é para mim. Isso não é para mim. Irmão, não importa o que está acontecendo aqui. Como igreja a gente tem que estar junto e falar: eu vou participar desse negócio. Eu vou fazer. Eu não vou recuar. Sabe, tem coisas que a gente faz que servem para comunhão. Tudo bem. Nós vamos ter no dia 29, né, um almoço de comunhão. Glória a Deus por isso. Que coisa boa. Então não tem ninguém de fora. A gente vai estar aqui em comunhão e também olhar uns para os outros. Isso é muito importante. Mas tem muitas coisas que nós fazemos aqui para ganhar vidas que estão lá fora. Quantas vezes nós já marcamos de ir na praça fazer um evangelismo, seja por departamento ou pela igreja toda. Já vi os homens irem, as mulheres irem, os jovens irem, as crianças irem. Já vi a igreja se reunir para ir. Mas eu sempre vi basicamente o mesmo grupo de pessoas. Evangelismo das mulheres são os mesmos que estão lá. O evangelismo dos homens são os mesmos. O evangelismo dos jovens são os mesmos. O evangelismo que a igreja inteira marcou são os mesmos. Até quando, irmão, nós vamos nos calar? Tem gente morrendo, tem gente indo para o inferno porque a gente está se calando. Até quando isso vai acontecer? Está na hora da gente despertar, deixar de lado as nossas opiniões. Ah, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu tenho jeito, isso eu não tenho jeito. Não, irmão, a gente precisa fazer. E eu estou me incluindo nessa com vocês. A gente tem que dar mais de nós mesmos. A gente tem que ir além. A gente tem que fazer mais. Porque senão as pessoas vão morrer, vão para o inferno e a culpa vai ser minha e sua. Está na hora disso mudar. Está na hora de você ter atenção. Eu citei algumas coisas que acontecem aqui na igreja. Eu não vou ficar citando tudo, porque nós fazemos muitas coisas. E eu acredito que você deveria participar de tudo. Pastor, eu estou novo demais, eu estou velho demais, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou criança. É porque não importa qual é a sua desculpa. A Bíblia mostra que muitas pessoas chamadas por Jesus quiseram usar desculpa. Sou só uma criança, Senhor. Não é não. Se Deus está te chamando, você tem o que precisa. Pastor, já estou cansado. Não está não. Ainda está em tempo. Eu olho para a vida de Moisés e eu fico assim, gente, o homem estava com 80 anos. 80 anos e Jesus fala, e Deus fala para ele assim: agora é a hora, volta, vai lá libertar o povo. Quantos anos você tem? Está achando que é muito? Deus pode fazer coisas grandiosas na tua vida ainda. Quanta coisa você carrega. O teu testemunho é incrível. As pessoas precisam ouvir disso. Estou pregando aqui, a irmã Cláudia está ali sorrindo e fazendo assim com a cabeça. E ela é uma pessoa que me inspira. Porque o que ela enfrenta na vida dela, irmão, outras pessoas teriam enlouquecido, outras pessoas teriam desistido. Ia ter muita gente que ia estar em casa agora, mas ela é uma das pessoas que continua se preocupando com os outros. E quantas vezes eu já ouvi dela falar assim: pastor, eu queria fazer mais, mas aí a limitação física. Chega uma hora que a gente tem uma limitação, mas até o limite nós vamos. E se o Senhor nos permitir, a gente passa esse limite. Se Ele nos conceder força, nós vamos além. E Ele quer derramar sobre nós força, graça. Ele pegou um morto há 4 dias, alguém que já estava fedendo, cheirando mal, e Ele falou: vou botar vivo de novo e vou fazer com que as pessoas olhem para Ele. Ele pegou a minha vida e a sua vida, que para muita gente já estava cheirando mal, não tinha mais jeito, mas Ele fez algo extraordinário acontecer. Ei, que tal a gente tomar uma decisão diante de Deus hoje? Uma decisão de mudar, uma decisão de definitivamente colocar um ponto final nessa vida de marasmo, de inércia. Chega de ficar parado, chega. Está na hora da gente se movimentar. Está na hora de outras pessoas olharem para nós e falar: eu estou vendo Jesus em você. Você pode ficar de pé no seu lugar?
Você pode adorar a Deus comigo através dessa canção? Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir seus passos. A ti me rendo. Isso move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Faça o mundo ver brilhar a luz, tanta luz para a glória do Senhor Jesus. Cristo, faça o mundo ver brilhar a luz, tanta luz para a glória do Senhor Jesus. Cristo, faça o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, faça o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Jesus venceu a morte, mas Ele nos chama para experimentar o mesmo processo. A morte não tem poder sobre a nossa vida. A morte não pode mais nos assustar. A morte é só um processo que todo ser humano passa quando a gente pensa fisicamente. Mas espiritualmente, nós não morreremos. Nós temos vida em Cristo Jesus. Talvez você está aqui hoje e você nunca tomou, por exemplo, uma decisão de se batizar. Pastor, eu já estou na igreja há um tempo, eu nunca tomei uma decisão de me batizar. Eu queria desafiar você hoje a fazer isso. A olhar aí para dentro do teu coração e encontrar a razão junto com o Espírito Santo pela qual você deveria se batizar. Para que você possa experimentar algo parecido com o que Lázaro experimentou.
você vai morrer e ressuscitar na mesma hora. Você vai sepultar o velho homem e você vai ressurgir. Para a glória de Deus, você vai ressurgir como uma nova criatura, vivendo uma nova história, deixando para trás as coisas que passaram. Talvez você está aqui hoje, você entende isso, você sabe que outras pessoas já passaram por esse processo de batismo, mas você nunca fez isso. Você quer passar por isso? Eu estou fazendo uma pergunta clara. Você deseja hoje tomar uma decisão diante de Deus de se batizar, para que o mundo saiba que você morreu para o mundo e vive para Cristo, que é Jesus que te colocou vivo. Você quer tomar essa decisão hoje? Eu queria convidar você a levantar bem alto uma das suas mãos e dizer: pastor, eu quero me batizar, eu vou procurar a classe de batismo e vou me batizar. Tem alguém aqui hoje querendo tomar uma decisão de batismo? Levanta uma das suas mãos. Se tem alguém, é só levantar uma das suas mãos bem alto e dizer: pastor, a partir de hoje, tem uma criança ali dizendo que quer se batizar. Glória a Deus, ela está entendendo o que está acontecendo. Aleluia. Tem mais alguém? O Espírito Santo de Deus está nesse lugar, e se Ele está falando ao teu coração, você não pode ignorar isso. Eu quero fazer essa primeira oração desse dia. Eu quero orar por essa decisão. Eu creio que aí no coraçãozinho dela, ela sabe o que está acontecendo, e ela vai ser preparada para entender esse processo e descer as águas batismais. Senhor, eu entrego a vida da tua filha nessa hora, tão jovem, tão pequena, mas já entendendo o que o Senhor quer fazer na história dela. Pai, que ela seja um exemplo para todos nós, um exemplo, ó Pai, de alegria, de saber, ó Deus, que nós podemos testemunhar diante do mundo que nós vivemos para o Senhor. Recebe a vida dela diante do Senhor nessa hora, essa decisão, e abençoa a tua filha em nome de Jesus. Eu quero ainda fazer outra oração, uma oração por você que veio aqui nessa manhã e que foi tocado por essa palavra. Talvez você foi confrontado pelo Espírito Santo de Deus. Você sabe que você pode fazer mais. Você sabe que você pode fazer mais. Você sabe que você é o mestre das desculpas. Eu quero orar pela sua vida. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, mas você que entende que pode fazer mais, eu vou te pedir para você fazer essa oração junto comigo agora. Vou pedir, está todo mundo de olho fechado, você coloca a mão no seu coração agora, sabendo que você pode fazer mais, e que você ore nesse momento aí, dizendo: Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso fazer mais. Senhor, eu não quero mais ser aquele que me esconde. Eu não quero mais, Senhor Jesus, ficar fugindo. Eu quero anunciar o teu evangelho. Senhor, eu quero pregar com o meu testemunho. Eu quero estar presente para que as pessoas vejam. Eu quero estar, Senhor, ao teu lado, para que as pessoas possam olhar para mim e ver o Senhor. Ajuda nessa hora, Senhor, a minha vida, ó Pai, a se regular a partir da sua vida. Eu não quero viver mais a minha vida de acordo com as minhas vontades. Eu quero viver para a tua glória. Eu quero viver, ó Deus, para fazer a tua obra. Senhor, eu ainda tenho algo dentro de mim que foi colocado pelo Senhor. Eu ainda tenho força e eu quero usar para ti. Senhor, eu ainda estou respirando, e a força que eu tenho eu entrego para ti. Eu oferto no teu altar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, e digo: Senhor, usa a minha vida, usa a minha história. E assim como Lázaro, ó Pai, que um dia esteve morto, mas quando foi ressuscitado pelo Senhor, atraiu muitos com o seu testemunho. Usa a minha vida, Pai, para atrair muitas pessoas. Que em nome de Jesus, a minha família, os meus amigos, a minha igreja, meu ambiente de trabalho, meu ambiente de estudos, meu círculo social, que todos sejam impactados pela tua presença em mim. Senhor, abençoa os teus filhos. Essa manhã seja um marco na nossa história. Eu os entrego em tuas mãos e te peço, Pai, fica conosco hoje e todo sempre. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus
repousem sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E de uma forma especial, com cada um que se reúne aqui hoje. Faz isso, Pai querido, hoje e todo sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Dá um abraço nessa pessoa que está perto de você. Deseja a ela um domingo abençoado. Eu não sei se ainda tem frango, mas se tiver ainda, adquira seu frango. Ajude essa grande obra que está sendo feita. Que Deus nos abençoe e a gente se encontra logo mais às 18 horas para a glória de Deus.